Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho, nós estamos no Bíblia para Preguiçosos. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, deixar o seu like, se inscrever no meu canal, fazer um comentário, porque agora mesmo nós vamos iniciar o capítulo 26 do primeiro livro das Crônicas. Pega aí a sua Bíblia e vamos que vamos. Função dos guardas e porteiros. Lista dos porteiros. Da descendência de Meselemias, filho de outro Coré, que era descendente de Abiasaf, filhos de Meselemias, o primeiro Zacarias, o segundo Gediel, o terceiro Zabadias, o quarto Jatanael, o quinto Elam, o sexto Joanã, o sétimo Elionai. Filhos de Obed-edom, Semeías, o mais velho, Josabade, o segundo, Joaá, o terceiro, Sácar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Folate, o oitavo, porque Deus o havia abençoado. Os filhos que Semeías teve foram chefes de famílias, pois eram homens valentes. Filhos de Semeías, Otni, Rafael, Obed, Elzabade e mais dois irmãos, Eliú e Samaquias, todos homens de valor, e todos eles faziam parte da descendência de Obed-edom. Com seus filhos e suas famílias eram 62 descendentes de Obed-edom e eram todos competentes na sua função. Os filhos e irmãos de Meselemias eram 18 homens valentes. Roça, filho de Merari, teve os seguintes filhos. O primeiro Semri, que, mesmo não sendo o mais velho, seu pai fez dele o chefe. Reucias, o segundo. Tebelias, o terceiro. Zacarias, o quarto. Os filhos e irmãos de Roça eram 13 homens ao todo. Esses grupos de porteiros, tanto os chefes como os irmãos, foram encarregados do serviço do templo do Senhor. Para cuidar de cada porta, eles tiraram sorte por famílias, fossem elas pequenas ou grandes. O lado do nascente foi sorteado para Selemias, cujo filho Zacarias dava conselhos prudentes. Tiraram a sorte, e o lado norte ficou para Zacarias. Para Obed-edom foi sorteado o lado sul, ao passo que para seus filhos ficou a casa dos armazéns. Para Sefim e para Roça coube ao lado oeste, com a porta do tronco abatido, na ladeira. Os turnos da guarda eram proporcionais, estavam assim organizados: 6 por dia, do lado do nascente, 4 ao norte e 4 ao sul na casa dos armazéns, 2 de cada lado. E no lado oeste, onde havia uma sacada, ficavam 4 na rua e 2 na sacada. Essas eram as classes dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Seus irmãos levitas eram responsáveis pelo tesouro no templo de Deus e por todas as ofertas votivas. Eram eles, os filhos de Leedã, que, através deles, eram descendentes de Gerson. Seus chefes de famílias eram do ramo Jaiel. Da família de Jaiel, Zatã e Joel, que eram tesoureiros do templo do Senhor. Havia também gente das famílias de Amram, Isaar, Hebron e Oziel. Subael, da descendência de Gerso, filho de Moisés, era chefe do tesouro. Havia também outros irmãos deles, descendentes de Eliezer, Roobias, Isaías, Jorão, Zecre e Salomite. Esse Salomite, com seus irmãos, era responsável pela guarda de tudo o que fora consagrado pelo rei Davi, pelos chefes de grupos familiares, pelos comandantes de 1000 e de 100 e pelos oficiais do exército. Eram despojos de guerra doados por eles a fim de reforçar o tesouro do templo do Senhor, e tudo o que fora doado pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Cis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Sárvia. Tudo o que se consagrava era confiado a Salomite e seus irmãos. Conenias e seus filhos, descendentes de Isaar, eram encarregados dos assuntos profanos que se referiam aos israelitas como oficiais de justiça e juízes. Rassabias e seus irmãos descendentes de Hebron, um total de 1.700 soldados, cuidavam da segurança de Israel do lado de lá do Rio Jordão, a partir da planície. Olhavam os interesses do Senhor e o serviço do rei. O chefe dos descendentes de Hebron era Jerias.
No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa sobre a árvore genealógica dos Hebronitas e se encontrou entre eles gente de armas em Jazer de Galaade. Essa família contava com 2.700 chefes de famílias guerreiros. Foi a eles que o rei Davi confiou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés para os afazeres de Deus e os negócios do rei. Capítulo 27, Organização Civil e Militar. Aqui está a organização dos israelitas segundo seu número, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e de 100, oficiais a serviço do rei para qualquer assunto. Durante o ano inteiro faziam turnos de mês em mês, e cada classe compreendia 24.000 homens. Jesboam, filho de Zabdiel, estava à frente da primeira classe, responsável pelo primeiro mês. Essa classe tinha 24.000 homens. Ele era descendente de Farés e chefe dos oficiais de todo o primeiro mês. Dude, filho de Aoé, comandava a classe encarregada do segundo mês. Essa classe tinha 24.000 homens. O chefe da terceira classe, nomeada para o terceiro mês, era Banaías, filho do sacerdote-chefe Joiada. Respondia por uma classe de 24.000 homens. Banaías era um dos 30 valentes. Ele respondia pelos 30 e também por sua classe. Amizababe era o nome de seu filho. Azael, irmão de Joabe, estava encarregado do quarto mês. Seu filho Zabadias ficou em seu lugar. A classe era também de 24.000 homens. Samaote, da descendência de Zaré, foi oficial nomeado para o quinto mês. Sua classe tinha 24.000 homens. Para o sexto mês foi nomeado Hira, filho de Asses, do povoado de Tecoa. Também sua classe tinha 24.000 homens. O sétimo, encarregado do sétimo mês, era Heles, da descendência de Falete, da família de Efraim. Sua classe era de 24.000 homens. Sobocai, do povoado de Russa, da descendência de Zaré, foi encarregado do oitavo mês com uma classe de 24.000 homens. Para o nono mês, foi nomeado Abiezer, da tribo de Benjamim e da cidade de Anatote. Chefiava também 24.000 homens. Marai, da descendência de Zaré e da cidade de Netofa, ficou em 10º lugar, nomeado para o 10º mês. Sua classe tinha também 24.000 homens. Para o 11º mês, o chefe era Banaías, da família de Faratom, filho de Efraim. A sua classe era de 24.000 homens. Em 12º lugar, para cobrir o último mês, foi nomeado Holdai, da cidade de Netofa, de Otoniel, com uma classe de 24.000 homens. Chefes das tribos de Israel. Da tribo de Ruben, o chefe era Eliezer, filho de Zecre. Da tribo de Simeão, era Safatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, era Razabias, filho de Camuel. De Arão, era Sadoc. Eliú, irmão de Davi, comandava a tribo de Judá. Amri, filho de Miguel, comandava a de Issacar. Gesmaías, filho de Abdias, comandava a de Zabulon. O chefe da tribo de Neftali era Jerimote, filho de Osriel. Da tribo de Efraim era Oséias, filho de Osazias. Da meia tribo de Manassés era Joel, filho de Fadaías. Da outra meia tribo de Manassés, que vivia em Galaade, o chefe era Jado, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim era Gesiel, filho de Abner. Finalmente, a tribo de Dan tinha como chefe Ezriel, filho de Jeroam. Eram esses os chefes das tribos de Israel. Davi não mandou fazer o recenseamento das pessoas de 20 anos para baixo, porque o Senhor mesmo tinha dito que multiplicaria os israelitas como as estrelas do céu. Joabe, filho de Sárvia, começou o recenseamento, mas não terminou, porque a ira caiu sobre Israel. E assim, esse número não era correspondente ao número que está nos anais do rei Davi. O responsável pela provisão do rei era Asmote, filho de Adiel. O responsável pelas provisões na zona rural, nas cidades, povoados e fortalezas da província era Jonatas, filho de Osias. O responsável pelos lavradores e agricultores era Esri, filho de Quelube. O responsável pelos vinhedos era Semei, do povoado de Ramá. O responsável pelos encarregados dos depósitos de vinho nos vinhedos era Zabdi, do povoado de Sefam.
O responsável pelas oliveiras e sicômoros da planície era Baalanã, do povoado de Gader. O responsável pelas reservas de azeite era Joás. O responsável pelo gado que pastava em Saron era Setrai, do povoado de Saron. O responsável pelo gado nos vales era Safate, filho de Adli. O responsável pelos camelos era Ubil, o ismaelita. O responsável pelas jumentas era Jadias, do povoado de Meranote. O responsável pelas ovelhas era Jaziz, o agareno. Eram esses os responsáveis pelos bens que pertenciam ao rei. Jonatas, tio de Davi, bom conselheiro, homem ponderado e culto, e Jaiel, filho de Racamon, cuidavam dos filhos do rei. Aquitofel era conselheiro do rei. O araquita Cusai era amigo do rei. Joiada, filho de Banaías, e Abiatar sucederam a Aquitofel. Joabe era comandante dos exércitos do rei. Muito bem, obrigado a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Amanhã a gente vai terminar o primeiro livro das Crônicas, com os capítulos 28 e 29, e em seguida vamos iniciar o segundo livro das Crônicas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, não se esqueça aí de fazer um comentário, e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e tchau!